Começando mais um Mi Casa, e você deve estar se perguntando o que aconteceu com o Cássio. Rodrigo. Foi cancelado, eu acho que ele foi cancelado. Falou besteira aí nas redes sociais e a gente não pode mais colocar ele porque os patrocinadores pediram. Será que a gente pode falar a verdade mesmo? Conta aí. A gente mandou ele embora que a gente tava cansado dele. Tava falando muita baboseira. Ele quase falou um negócio aqui esses dias, foi cancelado, aí é foda. Mas brincadeiras à parte, tô aqui com meu amigo Rodrigo hoje. É isso aí. Hoje com dois Rodrigos. Com dois Rodrigos. A gente também tá aqui com a nossa designer e com a nossa influencer, que é a Lua. Oi, gente. Tudo bem, Lua? Tudo bem com vocês? Tá preparada pra descobrir um negócio hoje que acho que vai ser... Um negócio que vai mudar a sua vida completamente. Vai explodir a minha mente. Você já ouviu falar de projetos sem alteração? Não. Não? Dá até um frio na barriga já aqui em mim, Exato. porque eu acho que não é possível, é mentira, não sei o que ele tá fazendo. Não, eu acho Invejinha, isso é assim. doideira, velho. Eu nunca vi algo isso parecido na vida. E hoje a gente tá aqui com o Rodrigo Rosar, que é designer, empresário e também professor. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, meus queridos, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é possível. E hoje, ao longo do episódio, a gente vai mostrar para vocês que é preciso, né, para se alcançar projetos aí sem alterações e qualquer direção para fazer isso. Muito legal, muito obrigado pelo convite. Parece não, é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. A gente sabe que projeto é uma dor enorme no mercado imobiliário para diversas partes e diversas empresas que atuam com reforma, com construção e tudo mais. Então eu quero já começar perguntando aqui pro Rodrigo. Rodrigo, da onde que você enxergou essa dificuldade no mercado que você falou assim, não, eu acho que projeto tem muito problema. O que você enxergou e falou, não, vou resolver isso aqui? Claro, perfeito. Bom, para quem está assistindo, não me viu ainda, não me conhece, eu sou diretor de projetos de interiores de alto padrão, já fazem quase 15 anos, tenho meu escritório Metric em Blumenau, Santa Catarina, a nível de projeto, né, atendemos o Brasil inteiro, e a nível de obra, né, aqui aí na nossa região. Acontece que, com o passar do tempo, a gente decidiu que dentro do nosso escritório nós iríamos atender clientes exigentes, que gostam das coisas bem feitas, e clientes sem tempo. Então, ao longo desses 15 anos de estrada, um dos desafios que a gente teve foi, como é que eu faço para que um cliente que não tem tempo, que está com o dia a dia corrido, mas que quer o seu projeto de alto padrão muito bem feito e executado também, como que eu faço para otimizar tanto o meu processo de projeto, como o meu processo de gestão e entrega de obra para um cliente que não tem tempo? Porque é uma coisa que eu gosto de falar, e agora com milhares de alunos aí pelo Brasil, eu posso dizer que ninguém quer alteração, né? O cliente, ele altera porque ele precisa. Porque ele não gostou, porque ele não está se sentindo confiante, não é aquilo que ele queria, e é por isso que ele altera, né? Então a alteração de projeto, de certa forma, é uma proteção, né? Imagina que o cliente está por muito tempo almejando aquele sonho, aquela hora de construir, e aquilo que ele vê, às vezes ele não se vê naquilo, ele não se representa pelo projeto. E aí o que acontece? Alteração de projeto, né? Porque é uma proteção. Então eu pensei, bom, se os meus clientes não têm tempo, qual que é o sentido de eu ter um processo de projeto que eu preciso de 4, 5, 6, 7, 8 reuniões para aprovar um projeto 100%, né, um projeto que a gente chama de projeto de primeira, né, para acertar esse projeto sem alterações? Qual que é o sentido de eu precisar de 8 reuniões para aprovar um projeto com cliente sem tempo? Não faz o menor sentido. Então, com o passar do tempo, eu percebi que eu precisaria desenvolver um processo de projeto antes de qualquer coisa que ele atendesse essa demanda, né? Esse cliente que não tem tempo de fato para perder. E aí surgiu, né, uma metodologia de trabalho, que é o que eu ensino hoje, atuo e também ensino, que é justamente a metodologia do projeto de primeira, né, que é para fazer isso. E muitas vezes, quando o cliente pede uma alteração, o profissional fica bravo. Ele fala, não acredito que ele pediu alteração. O cara vem assim, já não, viu? Tive uma ideia, quero mudar uma coisinha. O cara já, puta... Não... O cara já enxerga aquilo como um calo no sapato dele, né? E muito profissional coloca a culpa no cliente.
A maioria deles. A maioria deles, e fica bravo. E a gente vê em várias empresas e segmentos que a galera comentando, criticando o cliente, só que muitas vezes foi você que pode ter deixado alguma coisa passar e acarretou aquela consequência do cara querendo alterar algo, né? Porque se parar pra pensar, a alteração é ruim pros dois mesmo, como você disse. Então, pro cliente vai ser melhor se for tudo de primeira, pro profissional vai ser melhor, vai correr mais rápido, mais leve, porque a partir do momento que você precisa fazer alterações, você vai deixando a pessoa cansada também, tanto profissional quanto cliente. Então, pra ele também não é bom isso. No final, vai ficar bom pros dois. Exato. E se você pega uma pessoa que é o seu foco, pegar as pessoas sem tempo, que não tem como acompanhar aquele processo, ela quer realmente fazer o mais rápido possível. Não toma nada no meu tempo, ó, é isso, isso e isso, já vem com algo pronto, porque eu quero resolver rápido. Exato. E eu fico imaginando que uma das maiores dificuldades é você tratar isso com perfis diferentes de clientes, né? Porque cada cliente é único. Como que você trabalha, como que é de fato esse processo seu de projeto, de atendimento, de briefing, para trabalhar a especificidade de cada cliente? Até queria perguntar, antes dele entrar no passo a passo de como ele faz, quantas reuniões você tem com o cliente para entregar o negócio sem alteração? Só o pessoal ter uma ideia assim de como que é o resultado desse negócio. No processo de projeto, duas. Duas reuniões para entregar um projeto de alto padrão, uma casa de 200, 300 metros quadrados. Para a gente chegar até a entrega da obra em si, que é, vamos só separar as coisas, porque, vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeira coisa o que a gente estava falando aqui, que eu gosto de falar para todos os alunos, para todo mundo que eu posso conversar. O processo de projeto ele tem que ser entendido como experiência. Então, assim, se o cliente teve um processo desgastante, né, no sentido de o arquiteto não me entendeu, né, o designer não compreendeu o que eu queria, ou ele ficou me ligando depois porque faltou um monte de informação na reunião X, ou chegou lá na frente, foi projetado com erro, faltou informação, aquele vai e vem, então o cliente se sente inseguro, né, o cliente percebe uma certa desorganização, é natural que esses retrabalhos, esses problemas aconteçam, e toda essa experiência ela acaba sendo desgastada, o que acaba causando a percepção do profissional, um desgaste nessa percepção do profissional, né? Tipo, não me entendeu muito bem, não sei, não gostei muito, parece que eu estou dizendo para o profissional o que ele tem que fazer. Isso estraga muito. E aí o que acontece? O cliente não se sente seguro, por vezes, para ir com esse profissional até o fim, que é até o dia dele se mudar, o dia de ele trazer as roupas para morar. Então, eu defendo que a base para você ter clientes de fato satisfeitos com o teu trabalho de projeto começa nos processos. Porque é a partir deles que você consegue, e aí estou quase chegando à tua resposta, ali que você consegue garantir um padrão de qualidade daquilo que você tá fazendo, garantir para o teu cliente uma boa experiência, e a partir disso ele vai querer ir com você até o final. Então, no processo de projeto, agora a tua pergunta, no processo de projeto são normalmente 2 reuniões, né, de 90 e tantos % dos projetos em si, e aí nós trabalhamos com duas etapas, basicamente. A gente desenvolve o processo de projeto e a gente desenvolve um serviço de gestão de obra em sistema turnkey, que é pouco difundido no Brasil, a maioria das pessoas nem sabe o que quer dizer o Traduz aí. Vocês já assistiram Irmãos à Obra? Eu tenho certeza que sim. Então, acho que é a melhor forma de traduzir, que a gente entrega para os nossos clientes de alto padrão a cerveja dentro da geladeira, a gente entrega o champanhe lá dentro da adega, né, a gente tem um momento, um dia D de entrega, e a gente entrega de fato pronto. Né? O cliente ele não se envolve com todo o trabalho que dá uma obra. Né? Então a gente desenvolve todo um serviço de gestão, administração, contratações, né, nesse serviço de turnkey, e nessa terceira reunião é onde a gente faz a apresentação desse serviço, né, o cliente estando seguro de tudo, de forma transparente, bem clara, ele aprova, né, aquele orçamento e a gente só se vê de novo quando a obra está pronta. Então, assim, não existe a menor possibilidade do cliente estar seguro para dar esse voto de confiança na gente, para entregar tudo para ele,
se o processo de projeto não tivesse sido feito com excelência. Então, por isso que eu digo que o processo é a base, né? E aí, então, agora respondendo a pergunta, né, até a gente chegar no final, né, são três reuniões. 2 reuniões para o processo de projeto e mais uma para a obra, mas, de forma bem breve, queria dizer que o foco é sempre o cliente. A gente tem o processo para dar direção, tem o processo para conduzir as coisas, mas ele não perde a personalização, né? Ele não perde a customização, não é nenhum tipo de pacotão, sabe? Esse tipo de coisa. É 100% customizado, até porque a gente atende alto padrão, a gente sabe que os clientes de alto padrão gostam das coisas bem feitas, customizadas, coisas que são só deles. Só que, ao longo desse tempo, a gente teve a possibilidade, e foi um trabalho que eu comecei a desenvolver em 2012, no meu MBA em gestão, que eu foquei em processo de projeto, foi justamente ter um processo de projeto para conseguir aliar essa customização com o cliente e conseguir desenvolver as coisas de forma objetiva, sem deixar nada para trás. Talvez o fato de você ter criado ali um método de atendimento, de tratamento do cliente no começo do processo, a gente fala bastante aqui da importância do planejamento, de você pensar em todos os possíveis problemas antes, mas você tem ali características comuns a vários projetos e você tem que captar essências do cliente, cada um na sua essência, né? E traduzir aquele método seu em um projeto bem feito. E aí você passa ao mesmo tempo a percepção de que é um processo tranquilo, agradável para o cliente, porque você fez uma etapa de planejamento muito boa. Você conseguiu colher informações dele antes de executar, que foram cruciais para ele ter essa percepção boa. Estou correto? É isso. E o que é interessante é que dentro do processo de projeto você tem ferramentas de controle, ferramentas de qualidade para garantir que você vai fazer um briefing bem feito, que você perguntou tudo que tem que perguntar, que você vai lá fazer um levantamento, por exemplo, você não vai precisar voltar na obra porque esqueceu alguma medida de uma determinada coisa. Por exemplo, imagino que vocês já conversaram com bastante profissionais, Já. né? E como vocês têm também, né, a loja e tal, quantos profissionais já discriminaram no projeto executivo para vocês é o tamanho do elevador? Nossa. Quantos sofás e armários já não voltaram Exato. pro depósito Quantos por causa não tiveram disso? que ter que ser içados por fora do prédio? Doideira. É isso. Então, dentro, né, de uma gama de ferramentas de controle de qualidade, de processo, dentro do processo de projeto, a gente tem o nosso checklist, que a gente chama de checklist mestre, que é o que tem toda a parte de levantamento, infraestrutura da obra, a necessidades do cliente em si, dentro, né, desse material. E um desses itens é justamente medir o elevador. Porque se eu vou desenvolver especificar um sofá, por exemplo, eu tenho que especificar se ele vai ser modular, se ele vai ser inteiro. Até o içamento em si é algo que tem que entrar num custo na hora de fazer um orçamento. Então, esse tipo de detalhe, você só chega nesse nível de polimento do teu processo de projeto quando você tem esse processo mapeado, você desenvolve ferramentas para garantir que as etapas estão sendo feitas com qualidade, e aí, a partir disso, você, cada vez que aparece um erro, um problema, alguma coisa que não estava no seu radar, você adiciona esse problema àquela etapa, àquela ferramenta que você sabe onde aconteceu o problema, e aí no próximo projeto não vai acontecer de novo. Você não tem a chance de esquecer, né? Exato, é um processo de melhoria contínua que vai para frente. Eu digo que a maioria dos profissionais de projeto, infelizmente, acabam saindo da faculdade ou dos cursos técnicos com uma visão do projeto muito linkada só com a parte criativa, sabe? Assim, design. Beleza, eu vou ter umas ideias e tal, e vai ser legal. E leva muito só para esse lado abstrato da coisa. Já sai da faculdade um artista, né? Tipo, exato. Michelangelo da arquitetura. Cara, sabe o que eu gosto de dizer pros meus alunos? Quer fazer arte, vai vender miçanga na praia. É isso, porque não pode ser só. Tem o lado artístico, autoral da arquitetura, dos projetos, total. Só que, para você ter liberdade criativa, segurança para chegar num nível onde o estado da arte dos projetos, você precisa ter esses processos para te dar essa base. Porque senão vira bagunça, o cliente percebe que você está perdido, e aí acontece o que eu chamo de eterna primeira vez.
Começou um projeto novo, a pessoa sai catando coisa, não lembra o que precisa fazer, e aí cada projeto é uma qualidade diferente, e para o profissional isso é muito desgastante. E eu diria que uma grande parte dos profissionais hoje em dia cometem esse mesmo erro continuamente. Né? E é o que você falou, erra, vai lá, anota que errou pra não fazer de novo. O problema não é errar, o problema é você ver como vai resolver isso. Não adianta você ficar dando martelada, soco na parede, que sua mão vai machucar. É a mesma coisa disso. Eu acho que esse é um problema não só da arquitetura, de tudo. vários tudo. mercados. A faculdade em si, ela até prepara a pessoa tecnicamente para o negócio, só que também tem um lado comercial, tem um lado atendimento. O lado gerencial Né? também das Porque coisas. Não prepara tecnicamente. Você acha também que não prepara tecnicamente? Não prepara. Eu te digo porque, o meu nicho é interiores. Aham. Né? Meu nicho é interiores. Tenho equipe hoje com arquitetos, né, designers também. A minha base é design de produto, depois fiz interiores, aí fui para gestão. Mas os meus alunos recém-formados não chegaram ali preparados tecnicamente. Hoje a gente tem a certificação, né, projeto de primeira, Aham. foi reconhecido pelo MEC, é um treinamento bastante aprofundado com conteúdo prático e deu muito trabalho para fazer, porque, né, muita coisa, todo o processo de projeto, né, tem muita coisa para, né, tem mais de 80 horas, muita coisa para colocar ali de forma alinhada e organizada, mas eu te digo assim, o maior problema de quem é recém-formado em arquitetura e entra para os interiores é justamente essa insegurança de, será que o que eu estou fazendo funciona? Por onde que eu começo? Porque o que acontece? Lá no TFG, lá no TCC da arquitetura, a pessoa desenha um centro cultural. Só que ela não sabe fazer um lavabo depois que ela se forma. Isso é uma É coisa real, que cara. eu Não é, presto muita não é, atenção não é também. engraçado. Porque faculdade, eles seria engraçado. Não chorar, tá ligado? Se não fosse triste, né? em faculdade eles liberam muito, eles pedem muito pra você fazer projetos. Só que são projetos, assim, que não são tão usuais, que é o que você falou. É aqueles gigantes que você tem que fazer, usar a criatividade. Só que na hora que você vai aplicar, hoje em dia, você trabalhando, você não vai fazer um centro cultural toda hora. Você vai fazer um apartamento aqui em São Paulo de 30 metros quadrados. E não sabe como funciona isso. Uhum. Então, para você fazer o projeto, você se enquadrar ali, você está acostumado a fazer uma planta de 4.000 metros quadrados, que você deve colocar uma escultura no meio do negócio que custa $30 mil a Sim, escultura. Você não vai colocar no apartamento isso. Até perguntando pro Rodrigo, você deve ter bastante recém-formado, né, que contrata o seu curso, sua mentoria, para entender melhor como funciona isso. Qual você acha que é a maior dor que eles têm? Seria nessa questão de insegurança? Seria na questão do projeto? Eu sei bem o número, né, os números dos meus alunos. Em torno de 50% são de 0 a 2 anos de formados, aí tem em torno de uns 25% de 2 a 5 e tem 25% de 5 anos para mais. Eu tenho alunos que se formaram na década de 90 e tenho alunos que acabaram de se formar. Só que cada pessoa tem uma dor diferente causada pela falta de processos. Quer ver? Vou contar para vocês de forma resumida as minhas dores. Eu passei por essa jornada, né? Então, não fiz estágio, não encontrei na minha época, não tive a felicidade de ter conteúdo como o que a gente está construindo aqui, não tive... já existia YouTube naquela época e tal, só que não era recheado de conteúdo como a gente tem hoje, né? Então não era assim fácil de acessar essa informação. Então não fiz estágio, não tive, como eu nasci numa cidade de 7 mil habitantes, Bom Retiro, em Santa Catarina, e aí eu me mudei com 17 para estudar em Blumenau. Eu também não tinha muitos amigos, né? Então estava chegando numa cidade nova, estava lá sozinho, então não tinha muito a quem recorrer. Então, só consegui mesmo uma oportunidade numa loja de cortinas e de persianas, que vendia também mobiliário solto, mais no finalzinho da faculdade, ali 1 ano e meio antes de se formar, e fui aprendendo errando, assim. Aprendi um pouco ali na loja, mas em relação a atender clientes, aí depois deu a louca, assim, resolvi abrir o escritório sozinho, com uma sócia, mas, né, eu e ela, a gente abriu, não sozinho, mas sem experiência, né? Uhum. E eu vou te dizer assim, os primeiros 5 anos de escritório foram anos de não se sentir preparado, evidente, porque você envolve
não saber fazer o projeto em si, que é o básico do básico do básico, né? Não tem por que você ter um escritório e você não saber desenvolver o teu produto para entregar. Uma analogia é, cara, vou abrir uma padaria, não sei fazer pão. Massa, vai ser um sucesso a tua padaria. É a mesma coisa, foi o que eu fiz. E acontece com muita gente também, né? Então, abri a minha padaria sem saber fazer pão, fui aprendendo a fazer os projetos ao longo do tempo, errando, tal, normal, né? Muito normal não deveria ser, mas foi o que aconteceu, né? É a realidade de muita gente. E aí, esse turbilhão de problemas, que envolve um monte de coisa, né? De você não ter ferramenta para nada, né? Não ter os processos alinhados, não ter as etapas organizadas, vão gerando uma bola de neve enorme de problemas, como é em qualquer negócio. Assim, a base para qualquer empresa crescer vão ser os processos primeiro, Organização. que serão executados por pessoas. Então, se você vê numa timeline, vamos dizer assim, de construção de uma empresa de sucesso, alguns vão colocar as pessoas primeiro, e aí depois as pessoas vão criar os processos, e aí depois esse resultado vai se estabilizando. Exatamente. E aí esse processo vai se desenvolvendo, a pessoa vai conseguindo ter mais resultado, vai conseguindo escalar mais. Só que se você não tem os processos, as pessoas não sabem o que fazer, não se sentem capazes de fazer. Algumas pessoas vão deixar o teu negócio porque vão perceber que você está perdido, tem bagunça, desorganização. E aí foram esses os problemas que eu identifiquei. Fora que você fica numa loucura, né? Porque imagina, ansiedade, você no meio de um monte de processo enrolado, com um monte de cliente, e quando não tem processo, não tem checklist, não tem lista, você tem que lembrar. E quando você tem que lembrar das coisas, você vai acumulando as informações aqui. Eu acho que até aquele neurologista lá famoso que vai nos podcasts fala, né? Que você acumula muita informação no seu córtex pré-frontal, você começa a ficar maluco. Né? Você nunca vai lembrar tudo, né? Nunca, são muitos detalhes, né? É impossível. E a quantidade de detalhes que tem o nosso trabalho é bizarra. É complexo, muita coisa, muita variável, muito detalhe. Né? Às vezes a gente está projetando e fica pensando assim, pô, até isso eu tenho que pensar. Mas a gente escolhe onde ficarão as cuecas dos nossos clientes. Sim. É muita coisa, é até o fim. Então, como que você tem a prepotência de achar que você vai lembrar de tudo? Não importa quanto tempo você tem de estrada, 40 anos, 50 anos, não importa. E esses detalhes fazem muita diferença no dia a dia, se você não pensar. E o custo do retrabalho de uma obra é muito alto, né? Porque depois que você entrega e tá pronto lá, para você mudar tudo aquilo é muito difícil. Não, e aí, isso é um vilão oculto que esteve dentro do nosso escritório por muito tempo, que nasce por causa das alterações, que é algo que está comendo a tua margem de lucro. Porque cada segundo que você gasta por causa de uma alteração de projeto que não precisava existir, está saindo direto da tua margem. Uhum. Porque você já cobrou do cliente uma vez, o que você fechou, né? Exato. E até tem um outro ponto polêmico, que é a gente não cobra alteração de projetos, meus alunos também não. Mas depois eu explico para vocês. E aí, assim, um exemplo. Há um tempo atrás, eu fiz uma live com uma aluna que ela tinha aprovado 22 projetos em alterações em torno de 1 ano e meio para 2 anos. Aí, eu fiz uma conta de padaria, que foi exatamente o que estava comendo deixando meu escritório na areia movediça por muito tempo. Uhum. Se ela tivesse 20% de tempo, que não é muita coisa, vamos lá, 20% de retrabalho por alteração, por desorganização e tal, ela teria feito quase 5 projetos de graça. Para 22. Entendi. Uhum. É muita coisa? É muita coisa. Você coloca na ponta do lápis. Por que eu gosto de chamar as pessoas para ter esse alerta? Porque se você não está olhando para isso, você está gerando uma experiência ruim para o teu cliente e você está destruindo o motor de crescimento do teu escritório, que é justamente a margem. Se você não tem margem, você não faz nada, não contrata, não melhora, né? Você não consegue fazer nada sem margem. É um negócio que está se pagando dia após dia. E foi o que eu fiz por muitos anos. E para quem vende produto, é um negócio fácil, né? Porque você vende um produto, você fabrica, toma.
quem trabalha com serviço, se você não toma cuidado e acha normal você ter que ir na casa do cliente de novo e ter que fazer uma reunião de novo, o serviço, como que você ganha dinheiro? Através do seu tempo, muitas vezes. Você entrega algo, mas tem o processo de tempo que você demora para entregar aquilo, né? Então, isso afeta diretamente o lucro do cara e o dinheiro no bolso dele, né? E lá no seu escritório, quando você começou a ficar nessa areia movediça, lá patinando com isso, teve alguma virada de chave, algum BO que aconteceu muito grande que você falou, não, agora deu, preciso ajeitar isso aqui? Cara, foi quando eu precisei pegar dinheiro com a agiota. Eu acho que esse foi o... A gente sabe que deu certo porque você tá aqui. Sim. Tá vivo pra contar a história. Ponto Estou positivo. com todos os membros, né? Não quebraram minha perna, não aconteceu nada. Mas assim, começou a gerar uma bola de neve, assim, realmente, né? De empréstimo com banco, com parente, enfim. Porque não tava indo. Nossa Não tava senhora, indo. que desespero. Ó, realmente é ruim. É bem ruim de dormir, eu não sei. E aí, eu gosto de dizer assim que nenhum arquiteto deveria ter que criar pensando em boleto, cara. É horrível. Não, É te horrível. distrai muito. Você não tem... Imagina tu vai ser criativo com boleto vencido. Sua cabeça tá em outro bom. lugar. Com a agiota é pior ainda. E aí, ó, o que foi nessa virada, o que eu fiz? A Dani, que é minha esposa, a gente tá junto há 12 anos, no momento que a gente tá conversando aqui agora. E a Dani, ela tá projetando, vamos dizer assim, comigo, né, já faz uns 11, né? Então, 10 para 11 anos. E ela viveu isso tudo comigo, né? Todos esses, né? Sem entrar no mérito de problemas que isso causa dentro de casa. Né? A gente tá falando só de... E só tem de reflexo. histórias. E tem reflexo. É pesado. Mas vamos ficar só no lado do negócio, assim, né? Uhum. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa maravilhosa, assim, que parceira pra tudo. Então, não é à toa que a gente tá junto ainda, né? Tem o nosso pequenininho, Davi. E teve uma noite, cara, que eu sentei com a Dani e a gente fez uma lista. Começou a listar erro. Listar erro. Cara, vamos listar erro. O que a gente tá errando? Porque já que não tá indo alguma coisa, a gente tem que enxergar. E em uma noite só a gente listou 200 erros. Caraca, velho. E aí a gente fez assim, ó, fez uma tabela. Paretão. Tipo isso, quase um Pareto. Mas a gente só conseguiu ver os 80% do ruim do Pareto. Né? Os acertos não foi muito fácil de enxergar. A gente enxergaria logo mais. Então, nessa tabela, a gente categorizou os tipos de erro. Isso aqui é de processo de projeto, isso aqui é de gestão, isso aqui é erro de obra. Beleza, categorizamos tudo e a gente parou para pensar, da onde que estão vindo esses erros? Né? Da onde que está? A maioria desses erros está vindo de onde? E a gente percebeu que eles estavam vindo justamente da falta de processo de projeto. Porque se eu tenho que voltar no cliente porque eu esqueci de algo, então eu não tinha dentro do meu processo algo para controlar isso. Se o cliente ligava depois de um tempo pedindo... Aqui eu gosto de falar dos clientes fênix, assim, que eles surgem das cinzas depois de meio ano. Clientes fênix. É justamente porque foi um erro nosso de condução do processo. Uhum. Que o cliente não entendeu que acabou. Por que ele está 6 meses depois me pedindo coisas? Isso é falta de condução do processo, porque se você não tem um processo, você não consegue guiar também. Se ele não entendeu um ponto, é porque você não soube explicar direito. Né? Você iria para uma trilha no meio do mato com um guia que não tem mapa? Ou que não tem bússola? Ou que não sabe o caminho? É exatamente isso que o arquiteto está esperando que o cliente diga sim. Olha, estou aqui com o investimento da minha vida, que eu guardei, tem gente que guarda a vida inteira para construir uma vez, e o arquiteto não sabe dar o caminho, diz sim para tudo. Qual que é a chance do cliente dizer que a chance de dar certo é muito pequena, né? E infelizmente é a realidade da maioria. Então a gente percebeu que o processo de projeto era causador aí é o Pareto, da maior parte dos problemas, né? E se você parar para pensar também, Vinham nesse dali. processo todo, o cliente ele é leigo também. Então, Sim. por exemplo, você pega um arquiteto que ele não sabe, não tem clareza na hora de explicar o processo, como ele funciona, o cliente muito menos.
Então Cara, ele vai Às vezes chegar, ele nem sabe você desse vai chegar processo. perdido, vai acontecer um problema lá na frente, ele vai te cobrar porque ele não sabe o que tá acontecendo, não faz Não, ideia. imagina- Era seu trabalho fazer isso. Imagina você na sala de cirurgia e o médico E o te médico pergunta fala, assim, ó, quantos ml de anestesia você quer? Sabe? Qual o tamanho da Você agulha? começa a Vê chorar uns 3 já, gole né? aí, vai. É tipo isso, assim. Então, o profissional ele tem que dar a direção. Tem que Né? conduzir. Ele né? tem que conduzir, total. Ele tem que Tem conduzir. cliente que quer conduzir o negócio por você, né? E você não Sim. pode deixar. Mas, exato. Então tem os momentos de você dizer não. Isso não quer dizer que você vai ser intransigente, que você vai fazer, aqui é a casa da mãe Joana, oba-oba, vamos fazer a 4 mãos e fazer aqui uma arte bonita. Não é. Não dá. Dá problema, dá prejuízo para o cliente, e todas as vezes que a gente precisa dizer não para o cliente porque a gente sabe que está errado, é porque a gente está pensando nele. Uhum. E como, Né? como Tem lidar, isso. Rodrigo, com esses tipos de clientes? Porque você tem o cliente que ele quer participar muito do processo, igual o Rodrigo falou. Você tem aquele que não quer participar nada, ele nem te responde. Tem o que quer ir na obra todo Tem dia. o que quer ficar em cima, ir na obra. Tem aqueles que são mais chatos, mais detalhistas. Tem aqueles que nem tanto. Tem aqueles que falam mais, aqueles que você não consegue extrair tanta informação. Como lidar com esses perfis diferentes? Olha, eu acho que um ponto é posicionamento, porque existem pessoas e pessoas, e você escolhe as pessoas e o perfil de pessoa que você quer atender. Posicionamento, você fala do arquiteto, profissional, como também. empresa também. Porque se eu no meu escritório estou me posicionando como eu quero atender pessoas que de fato não têm tempo, essas pessoas não terão tempo para ficar lá na obra o dia inteiro, eu quero passar o dia escolhendo coisas, etc. E você traçou o melhor tipo de cliente possível. É o que não tem tempo, é o melhor. O que tem tempo é o pior. Mas sabe o que é? Mas é um Tem- cliente que você tem que passar muita confiança também. Total. Porque ele vai deixar tudo na sua mão. Exato. Então, por isso que entra a importância de você dominar Uhum. aquilo que você faz para conseguir transmitir isso. Eu vejo que isso, eu tenho alunos, porque eu tenho a certificação, projeto de primeira, e tenho um curso de gestão de obra também, Turnkey, eu também ensino esse modelo de negócio, e tem alunos que dizem assim, eu não acredito que o meu cliente me deu essa grana toda para executar a obra dele. Eu não botava fé que ele ia confiar. Só que a forma como você conduz a conversa, explica como funciona de forma transparente, organizada, alinhada, profissional, o cliente fica seguro, vai dizer, opa, tá tudo certo, tá tudo descrito, não tem nada às escuras, entendeu? Uhum. Isso ajuda. Então, mas voltando para a dúvida, né, ali de como conduzir isso, eu acho que o primeiro é posicionamento para entender o perfil de cliente que você gosta de atender, tá? Por quê? Tem pessoas que gostam de profissionais, né, que gostam de desenvolver o projeto mais juntinho do cliente. No sentido de, eu vou pegar ele pela mão e eu vou passar o dia inteiro escolhendo mobiliário, escolhendo iluminação, eu vou em 20 lojas ao longo do dia, e o profissional de projeto se amarra nisso. E tá tudo certo. não Adoro tem- ir na Leroy com o cara. mas aí não tem, isso eu não vou... É quem muito sou eu pra perfil, dizer que né? tá errado, é Quem não, perfil. quem não gosta Perfil de ir numa profissional. loja com o cartão dos outros? Todo mundo. E é legal ir na loja de construção, né? Vamos combinar, velho. Então é a questão de escolha, sabe? Então eu, Rodrigo, eu preciso, acho que é um pouco por causa do perfil de empreendedor e tal, eu preciso de autonomia para trabalhar. Eu não gosto de estar sendo ali monitorado. Eu estou falando mas eu tenho uma equipe, eu não trabalho sozinho. Mas essa autonomia é uma coisa que, no fundo, todo profissional gostaria de ter. Uhum. Lá no fundinho, mesmo que ele goste de fazer 50 reuniões, de ver tempo, essa autonomia do cliente dizer para você assim, ó, faz como você quiser, eu confio em você. Essa é a frase. Mexe com o ego também, né? Você fala, pô, acredita em mim. É uma coisa que te Mas deixa lá em acho que cima. aí tem um problema também, por exemplo. Depende muito também do profissional, né? Porque você pode ter um profissional que realmente você larga tudo na mão dele e ele com essa autonomia vai saber trabalhar, vai saber traduzir seu sonho, mas Sim. tem aquele profissional que não, né? Que vai querer vomitar o que ele acredita, vai querer empurrar aquilo que ele acha que é o Sim. certo, que é o bonito, e muitas vezes não é aquilo que o cliente quer, né? Aí entra, e eu até quero reforçar isso, porque como a gente está aqui numa conversa, vamos dizer assim, curta até, Uhum. né, eu vou deixar isso bem claro para quem está vendo não interpretar errado. Porque quando eu falo de processos, e quando eu falo de autonomia do profissional, e quando eu falo que em 3 ou 4 reuniões a gente consegue resolver a vida inteira do cliente no sentido obra, projeto e obra,
Algumas pessoas veem assim, o Rodrigo vai fazer lá do jeito que ele quer, eu vou ter que engolir e segue vida. Não. Como a gente tem a primeira etapa de processo de projeto totalmente customizada, que é do jeito que o cliente quer, quando acaba o processo de projeto, o que ele quer, o que ele esperava para o projeto já foi aprovado. Já é aquilo. Está sendo apresentado em realidade virtual, então é uma coisa linda, ele já está seguro, ele já aprovou, a gente decidiu onde vão ficar as meias, a gente decidiu os acabamentos, já está tudo redondo. Passou essa etapa, dali para frente é organização, é cronograma, é contratação, sabe? É outra etapa de turnkey, é outra etapa. Então, o que o cliente precisava customizar, fazer com a cara dele, já foi decidido na etapa de processo de projeto. Então, o executar a obra é basicamente, vamos pegar essa expectativa, que é o projeto, e vamos, de forma fiel, tirar isso do papel na segunda fase. Então, para quem está vendo a gente, não confunda isso, sabe? Não imagine que não é customizado. Até antes de a gente entrar no ar aqui, a gente estava conversando um pouco, você falou, tá, mas e como que a gente faz, já que cada cliente é um cliente? Né? Como que faz isso? Aí tem uma analogia muito simples. Quando você vai num restaurante, por exemplo, aí você vai pedir um hambúrguer. Foi lá na hamburgueria, vai pedir um hambúrguer. Eu quero esse modelo aqui, só que eu quero sem o alface, eu quero com 2 hambúrgueres, e esse molho aqui eu não gosto muito, pode tirar também. Você customizou. Ele vai vir do jeito que você quer. Só que você não vai lá na cozinha mostrar pro chefe como ele tem que fazer. De forma bem resumida, é isso. A gente tem os nossos processos para garantir a qualidade do que a gente vai fazer. Mas ele é personalizado dentro das etapas, de acordo com as necessidades do cliente. E aí funciona para qualquer nicho, qualquer ramo, né, residencial, corporativo. O nosso foco é residencial. Né, a maior parte dos nossos projetos são residenciais. Mas eu tenho alunos de todos os nichos e, né, isso funciona super bem. Eu acho que essa questão de personalização é uma coisa que muita gente ainda acha, muito medo de que arquiteto só faz um tipo de projeto. Lógico, tem alguns que têm um perfil de projeto, mas daí você tem que procurar também, se você quiser uma coisa específica, você vai atrás de um arquiteto que tenha um perfil. Tem aqueles estilos, né? Estilo industrial, estilo não sei das quantas, né? E se você não souber se posicionar também, o cliente pode ficar até com medo, né? Porque ele fala, não, o cara vem de projeto sem alteração, não posso falar nada, então que o arquiteto... Total, exato. O cara vai ficar assim comigo, né? Exato. Seu trabalho de posicionamento tem que ser bem, bem forte mesmo. Né? Agora assim, foi muito, muito importante isso que você falou. Porque quando eu digo que eu ensino uma metodologia para aprovar um projeto sem alteração, não é quer dizer para o cliente engolir aquilo. O projeto sem alteração, ele é uma conquista. No meu ponto de vista, é o ápice da experiência do cliente em projeto. Ele foi lá, conversou com um profissional, com um arquiteto, com um designer. Uma vez? Uma vez, dentro da nossa metodologia, 2 reuniões, né? Não, uma vez aí depois da apresentação, então são 2. E, depois de uma conversa, tá tudo redondo, amei, tá lindo, e, meu Deus, né? Tem cliente que chora na reunião. Imagina, velho, é o sonho da casa da pessoa. Vendo aquilo ali sair da cabeça dele, né? Ele fica emocionado. E aí depois você chora marcando os checkzinhos no checklist. É maravilhoso. Deu certo. É o top 1 experiência do cliente. A gente ter isso, porque a gente entendeu tudo. Se você já contratou um designer gráfico, contratou outros profissionais criativos, é muito chato ficar fazendo alteração, que parece que você está dizendo para a pessoa o que ela precisa fazer. Então, quando eu digo que quando eu faço essa promessa, né, que parece e é boa demais para ser verdade, mas que agora já está validado, né, muitos cases depois, é porque eu sei que é possível, porque os processos tornaram isso replicável. Só que o foco é o cliente, é entregar para ele essa experiência de que, a gente acertou de primeira. Porque é desconfortável você ficar pedindo alteração, né? Porque às vezes você vê que o profissional também fica meio assim, e você não quer pedir,
aí você não faz alteração, aí você fica mal com o projeto que vai ser sua casa, entendeu? É a percepção que tem dos dois lados. Acho que tanto do projetista quanto do próprio cliente. Tipo, o projetista fala, puta, o cliente não me responde, eu preciso dessa informação para correr com o projeto rápido, e o cliente tá lá do outro lado, pô, esse cara fica me enchendo o saco toda hora, já falei isso milhões de vezes para ele não anota, não marca. Tem a experiência ruim dos dois lados, né? Exato. E é muito verdade isso que você falou, acho que isso funciona para vários mercados. Lá no nosso exemplo, lá na GD, que a gente tem a fábrica de móveis, a gente fabrica sob medida. Então, existe todo esse trabalho de captação do cliente, tentar extrair as informações dele do que ele quer. Só que na nossa fábrica, a gente não tem produtos padronizados. A gente fez exatamente igual você. A gente padronizou processos que são comuns a todos os projetos e a gente consegue trabalhar a especificidade de cada cliente em cada projeto. Mediante essa conversa, entender a rotina dele, como é que funciona. Aí cada um vai ter sua forma de extrair isso. Mas vou te falar, a gente não faz o projeto em 2 reuniões. Mas a gente ainda não chegou no supra-sumo das 2 reuniões. Agora eu quero começar a entrar mais a fundo aqui no negócio. Então, eu entrei lá no Instagram do Rodrigo, eu vi que tinha um vídeo lá, velho, que os caras estavam entregando uma obra, eu acho que era 2.000 metros quadrados, era isso? Não sei se era um hotel, um resort, o que era aquilo? Era grande pra cacete. E foi aprovado em 2 reuniões só, né? Que eu vi lá, vocês marcando um monte de aprovação. Agora, quem tá lá ouvindo a gente tá pensando assim, porra, beleza, velho. Ele conseguiu desenvolver uma metodologia que elimina todo o tempo que todo mundo gasta fazendo retrabalho de projeto, seja em marcenaria, marmoraria, escritórios de arquitetura, de interiores, construtoras, incorporadoras. O que você pode trazer da sua metodologia de um passo a passo, seja do que as pessoas mais erram, as principais etapas? O que tem nesse briefing que é feito que ele consegue pegar tudo de um projeto, e até mesmo projetos grandes, projetos de alto padrão? Rodrigão, agora é hora da mentoria grátis. Não, bora, tô aí. Eu quero comprar já esse negócio, eu tô vendo. Fiquem à vontade. Fazer um pacotão. Bora lá. Eu tenho alunos que têm lojas de planejados, também que fazem projetos, até porque a metodologia é focada em projetos de interiores. É bem parecido. Tem alunos que também fazem arquitetura, então dá para plugar a metodologia em projetos de arquitetura, paisagismo também, então você extrai... Abrange bem, né? Abrange muito bem. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de dar um passinho para trás para... Eu acho que é mal de professor também, dar um passinho para trás para entender Vai no fundamento. Né? Vamos no fundamento. Então, lá em 2012, que foi um pouco depois de ter sentado com a Dani para alinhar aqueles erros, etc e tal, eu comecei a desenhar essa metodologia no meu MBA de gestão, onde eu foquei em processo de projeto. Então comecei a estudar isso já faz um tempinho, faço as contas aí, né? Pelo menos uns 10, 11 anos que eu tô pensando nisso. Então, o que eu percebi? Primeiro, da forma como estava organizado, né, o processo de projeto padrão, que é ensinado e tal, aquilo não me atendia. Tava vago, né, tinha coisas que não tava muito legal. Pensei, bom, deixa eu pegar, e a base para criar qualquer processo é anotar o que você faz da forma que você já faz, não como vai ser. Então foi a primeira coisa que eu fiz, desenhar o que eu já fazia. Olhei isso, percebi, bom, tem coisas aqui que, junto com aquela lista de erros do lado, tem coisas aqui que não tá encaixando, vamos mudar um pouquinho as coisas de lugar, né? E a gente começou a fazer esse esboço. Começou a enxergar alguns gargalos no processo. Você começa a identificar de forma visual os problemas. Por isso que é legal, né? Por isso que é legal a gente desenhar, né, esses processos, independente do que você faça, né? E aí, um dos itens era justamente o briefing, porque o briefing é um dos grandes causadores de alteração. Se você não perguntou, se você não sabe que precisava, como é que você vai colocar isso no projeto? Não tem como. Então o briefing é um deles. É o grande pilar de tudo, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Tem que perguntar. Eu gosto de dizer assim, para você aprovar, que eu chamo de, para você se tornar um profissional de primeira, que consegue fazer isso, você precisa ser bom não só de processo, você precisa ser bom de entender pessoas, saber ouvir o teu cliente, se colocar no lugar dele, se importar com o que ele está falando, saber ouvir, porque às vezes as pessoas estão ouvindo, pensando no que vão falar depois, né? Ouvir não é isso. Ouvir é ouvir só, sem pensar no que você vai falar depois. Então, se entende de pessoas, se é bom de comunicação, você consegue convencer o teu cliente do que aquilo que você criou é o melhor para ele.
Porque tem muito projeto que poderia ser aprovado sem alteração, mas o profissional não soube vender aquela ideia. A gente é vendedor de ideia quando está apresentando o projeto. E isso não é colocar a goela abaixo o projeto para ninguém. É você, de fato, conseguir mostrar os benefícios daquilo que você pensou, daquilo que você criou. Então você precisa ser bom de pessoas, de comunicação, tem que ter o conhecimento técnico, evidente, não tem como não ser. E pilar 4 aí, os processos. Né? Esses são que eu acredito que é indispensável. Se pifar um dos 4, mesmo que você tenha os processos alinhados, se você não souber entender o cliente, se comunicar, ter a base técnica para defender esse processo, Não vai funcionar a metodologia. não vai funcionar. Então, são esses pilares aí que você precisa, né, ter essa direção. Então, o briefing bem feito, a gente criou uma ferramenta que a gente tinha falado antes, que é o Checklist Mestre, que a gente colocou tudo que eu consegui dentro de uma página só. Eu não tenho ele impresso aqui, mas organizei ele de uma forma que em uma página só você consegue colocar tudo. Tem vários boxes assim linkados com o ambiente, com tipo de acabamento. É que a gente tem que perguntar tanta coisa. Tamanho de cama. Tem 5, 6, 7 tipos de cama. Qual cama que vai em cada ambiente? Qual que é o acabamento que vai no piso do quarto? Qual que é o acabamento que vai no piso do living? Que são detalhes que fazem muita diferença. E muitas você vezes não parece pega- óbvio, né? A pessoa acha que ela não precisa de um checklist pra você lembrar disso. Muita gente não entende o porquê da gente perguntar, por exemplo, o modelo de um cooktop. Pô, o modelo do cooktop, se você não dá o modelo certinho, ou você for lá e cortar a pedra e não for aquele modelo, vai ter que cortar a pedra de novo. Na cabeça da pessoa, ela, é fogão. Fogão Exato. é fogão. Exato. Ou ele encaixa na pia, ou ele não encaixa, ele é inteiro. E aí, Não olha entendo, só, né? Coloca o tamanho aí de um 4 bocas. Exatamente assim. é isso. E aí lá no briefing você já tem que saber coisas como essa. Se o fogão é de 4 ou de 5 bocas, Uhum. se ele é de indução, se ele é a gás, se vai ser um fogão de piso ou se vai ser um cooktop. Isso tudo você tem que perguntar. Vai mudar muito o Pô, projeto. Rodrigo, mas eu só vou precisar disso lá no executivo. Não, senhor. Não. Você vai precisar no próxima fase, que é o layout, que é onde você vai fazer o projeto funcionar antes de ficar bonito. Então, se o teu briefing está pela metade e você não perguntou se, por exemplo, olha só que loucura, na lavanderia o cliente vai querer uma máquina que lava e que seca, ou uma que lava e uma que seca. Aí já muda totalmente. Muda. Total. E aí? Muda o layout, muda... Não, depois você põe uma em cima da outra. Não dá, Tá na né? moda hoje. Então, tem muito, muito detalhe que... Pior que é uma situação. Eu passei por uma situação assim em casa, velho. Viu? Que a gente aluga um apartamento hoje. Tem uma máquina de lavar, aquelas que abrem na frente. Quebrou a máquina, precisei trocar. Fui comprar uma máquina, comprei a que abre em cima. Só que ela não cabe no espaço. Fico puta de um trampo. Logo Por quê? você, hein, Matheus? Não, mas Porra, eu já não tô sabia. Eu já acreditando. sabia que ia Difícil, ficar pô. assim. Mas qual que foi a sacada? Porque tem um armário em cima, a máquina ela fica um pouquinho na frente, ela não abre a porta. Tive que tirar a porta do armário para poder conseguir usar tudo ali, mas o apartamento é alugado. Tive que achar uma forma de resolver, porque não tinha outro modelo de máquina. Eu queria comprar uma que abria para cima, porque a outra era muito mais caro, mas eu não podia porque o projeto da casa ali onde a gente mora não foi feito pensando na máquina de abrir para cima. Foi feito na máquina de abrir na frente. E isso pode dar muito problema, porque você pega a maioria das lava-seca, realmente abre na frente, como você disse, e as de lavar abre pra cima. Só que se você tem uma lavanderia que tem uma pedra e a máquina fica encaixada embaixo, como é que você vai abrir de cima? Mas aí vai Pessoal não lembrar que pensa. isso é uma questão que o projeto foi feito, desenvolvido da forma que era para ser, estava funcionando e estragou. Exato. Então é uma coisa que isso não condiz com o projeto como ele foi concebido. Para ver a importância de como cada projeto é único. Exato, exatamente. Ô, tem Então, bastante, são muitos detalhes, então claro que aqui eu falei bem superficiais, mas a gente tem que pensar em infraestrutura, acabamentos. Por exemplo, eu coloco lá no meu checklist qual que é a marca das bases para os registros que tem na obra. Caraca, Porque velho. depois lá no final, na hora de fazer o orçamento, muda. E você pega isso na primeira reunião. Primeira reunião já tem. Até porque só tem ela, né? A outra É já isso. Exato. Então, só que assim, o cliente diz, não sei, tudo bem, a gente confere na obra ou confere com a construtora, mas aquilo precisa estar marcado. A hora que chegar lá no final, na hora de, ou quando for criar o projeto, dependendo do acabamento que eu estiver usando,
Se a base é do call, eu não posso especificar um monocomando DECA. Uhum. É diferente. Muda o número de dentes do negócio, muda o Sim, registro, exato. muda tudo. Muda. Esse é até um ponto que eu ia perguntar. Como é que você faz quando você começa a perguntar as coisas lá do checklist e o cliente não sei, faço ideia. Não tem Que seria problema, isso? ele não é obrigado a saber. Uhum. Tá tudo certo, a gente vai atrás das informações que ele não tem. Tá tudo bem. Agora, o que for questão de escolha, que o cliente, o que eu quero, o que eu não quero, o que gosta, não gosta, aí tudo a Aí gente tem que marca sair, ali. tem que sair nessa primeira E reunião. uma coisa importante para essa reunião de briefing, que a gente chama de R1, né, é com tempo. Avisar o cliente, olha... Eu E aí, tenho essa objeção. Essa era a objeção que eu ia tempo. mandar, velho. Ali a Quanto gente precisa de tempo dura essa reunião? Porque você fala, não, tem um checklist, tem tudo, é Parece só que vai essa durar reunião. horas e horas e horas. né? Eu ia ficar com medo, ia falar, meu Deus, vamos passar um final de semana junto fazer uma pra fazer imersão uma aqui. reunião? Como que é isso? Quanto tempo você acha que demora? Sei lá, velho, umas 3 horas pelo menos. 3 horas. Em média, 2 a 3 horas para um apartamento de 3 suítes, por exemplo. 150, 200 metros quadrados. É uma reunião densa, né? É uma reunião densa. Tem que ter cafezinho, tem que ter bolinho. Tem que receber bem o cliente, ele tem que estar ali tranquilo. A gente avisa antes, olha, isso está dentro do nosso... A gente padroniza dentro dos processos até a comunicação para não esquecer que para garantir que não vai esquecer nada. Então, nessa reunião, eu aviso antes o cliente, olha, a gente vai precisar de aproximadamente 3 horas, ou depende, né, do projeto, porque eu preciso que você venha com calma, né, que você escolha um momento que você vai poder estar presente de fato, né, que não vai ter ninguém te chamando, você vai precisar ficar atendendo o telefone. O foco é ali, né? O foco é ali, eu preciso de você 100%, porque é a reunião mais importante da nossa conversa, então venha com calma, venha preparado. Preciso do seu tempo agora pra economizar ele depois. Exatamente. Você espera a empresa trazer referências, você já manda algum meio que Ele vem preparado, né? preparação que tem que fazer para chegar para essa reunião? Aí tem duas situações. Eu gosto de, vamos dizer assim, receber o cliente cru, para entender junto com ele até as dúvidas que ele tem. Eu gosto de estar ali, né? Vendo ele com essas dúvidas. Algumas pessoas, antes dessa reunião, têm hábito de mandar como se fosse um pré-briefing. Algumas coisas que é mais para o cliente decidir em casa, que são assuntos um pouco mais cabeludos, do tipo... Se prepara aí. Do tipo assim, quanto você quer investir na obra? Isso é um item que tem no nosso R1 e que não termina a reunião sem ter esse valor. Que é uma direção. Porque eu posso fazer um apartamento com 500 mil e com 5 milhões, com o mesmo tamanho. Então tem que ter uma direção, porque isso gera alteração. E essa é uma dificuldade que os clientes têm de entender, né? Muito Precisa, é importante. Nessa primeira reunião a gente constrói no cliente a importância da gente ter essa direção financeira. Mesmo que o cliente tenha muito dinheiro. Mesmo que ele diga assim, eu vou pagar o que for. Mas a gente tem que ter uma direção, porque no fim não é o que for. Sim. Impacta na sua escolha, né? Das coisas que você vai colocar ali dentro. Eu acho que inspiração é uma coisa muito perigosa também, né? Porque a pessoa vê aquilo, acha maravilhoso, mas às vezes ela não quer realmente aquilo. Por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa falando que queria uma torneira que viu na internet. A torneira saía 3 coisas diferentes, assim, saía água quente, água fria e água com gás. Inclusive, que eu tava comentando com você ontem. Aí, só que ela não fazia ideia do preço dessa torneira. E eu fui atrás, que na Revestir, inclusive, tinha na Docol. 33 mil uma torneira. Você acha que a pessoa tá preparada pra isso? Ela vai estar preparada pra até 5 mil uma torneira. Mas eu acho que o povo gosta de fazer, né, isso, velho? de ir, vamos ver aí o que dá pra fazer, aí depois ela vai só cortando. E se o cara chega com uma expectativa mó alta, assim, de inspiração, e o orçamento dele não é coerente com isso, e já passou 1h30 de reunião. O nosso trabalho é colocar os pés dos clientes no chão. Né? Sempre foi desde o começo. Eles vêm flutuando. Quando a gente desenvolvia os projetos, né, que eram mais iniciantes, né, com um orçamento mais enxuto, e a gente aprendeu a projetar muito bem justamente com orçamentos enxutos, porque você tem que fazer manobra para projetar com orçamento infinito. É fácil, cara. Não é difícil. Não é difícil, né? Agora, quando você está mais ali no começo, que os orçamentos são menores, é aquela etapa de arrebentação que eu acho que é extremamente importante para todos os profissionais, para ter esse controle, de saber quanto as coisas custam, né? E até digo para os alunos assim, a gente tem uma ferramenta que é um planejador de orçamento de obra, que você usa já no primeira etapa de projeto, que é para saber mais ou menos quanto você vai investir em cada coisa. Então eu sei que 30%, 40% eu vou investir em marcenaria,
dentro desse projeto, eu sei que nesse projeto isso vai representar, sei lá, 100 mil. E aí eu já vou criando o projeto sabendo O dinheiro vem primeiro aí, né? mais ou menos o que alocar dentro. É uma estimativa, mas dá uma direção. Se você errar, você não erra grosseiro. Né? Já ajuda muito, porque assim, o projeto ele precisa se manter aprovado. Não adianta você aprovar de primeira e na hora de executar ter que mudar tudo, porque... E ter reajuste de preço Ter depois reajuste. também pro cliente, né? O cara que vem, não, agora precisa de mais tanto para concluir a obra. Exatamente. Aí você precisa ter essa direção. E aí, respondendo a tua pergunta sobre referências, né? Nessa primeira... Porque eu acabei não respondendo. A gente deu uma fugida. E quando fica em aberto, fica aqui na minha cabeça brilhando assim. Ó. Em relação a referências, eu gosto de, nessa primeira reunião, focar ela nas necessidades do cliente, no sentido de função, das coisas que ele de fato precisa, Tá. e a parte de referências e tal é encaminhado para a gente depois, para a gente já ter essa primeira reunião antes, entendendo o todo, e aí a gente linka as duas coisas. Entendi. Para ver se a função tá linkado com a estética, se as expectativas das imagens que o cliente mandou para a gente condiz com o orçamento, com as necessidades que ele passou para a gente ali. E aí a gente consegue ter uma visão um pouco melhor e a interpretação das referências acaba sendo mais objetiva também. Até o cliente fica mais claro para ele o que ele quer, né? Porque a pessoa ela se vislumbra muito com as referências que ela olha por aí, e aí ela acaba até às vezes se esquecendo da utilidade do negócio, o que ela realmente precisa na casa dela, né? Interessante esse ponto de dividir a parte do briefing em questão de utilidade, né, rotina, talvez, o que realmente vai ser utilizado, e numa segunda etapa aí para a parte estética, porque até quem é profissional da área já quer focar até no estético primeiro, né? Já chega pro cliente, não, manda as referências aí você já começa a ver um monte de ripado, já fala, nossa, meu Deus, a gente não tem ideia. Faz o estético e nem pergunta orçamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Nesses clientes que são mais fechados, que é difícil extrair informações, para uma reunião só, como que você consegue fazer essa conversa fluir, assim, você conseguir essas informações? Então, eu percebo que a gente só não dá importância para as coisas quando a gente não sabe quanto elas importam. Então, se o cliente não tá aberto para dizer, por exemplo, quanto ele quer investir naquele projeto, ele não consegue te mostrar, né, o que ele quer, aí onde entra a questão de entender de pessoas, como eu tinha falado antes, e também saber se comunicar, que é você conseguir mostrar para o cliente a importância disso. Dizer para ele, olha, nós estamos numa etapa X, a gente está pensando aqui, depois lá na frente, quando a gente chegar no layout, quando chegar no processo criativo, a gente vai precisar dessas informações para isso vai dar a direção para a gente construir o projeto, além das suas expectativas, tem que explicar o processo, e por isso que é tão importante você ter, de fato, um processo para você ter o que explicar, porque como o cliente não sabe como vai ser aquele passo a passo, como que ele vai dar importância para aquilo? Né? Ele acha que... Porque tem muita gente que acha que fazer o projeto é aperta meia dúzia de botão ali. Acha que tá comprando pastel. Não tá comprando pastel. Você tem que mostrar para o cliente que é super detalhado, envolve milhões de ponderações durante o processo, que não é do dia para a noite, que é um projeto, é algo customizado e que dá trabalho de fazer. Se você não mostra isso através da forma como você conduz essas conversas, é natural que o cliente não dê importância para nenhum dos passos do processo. Porque quando você consegue mostrar para ele que você tem uma direção para fazer as coisas, cada coisa tem um porquê de estar ali, acontece uma coisa mágica, que é o cliente ele te dá permissão para conduzir o processo. Ele entende a importância também, Entende? né? Meu, se eu for fazer isso sozinho, ferrou. É um processo de educar mesmo, cara, Total, né? total. Porque quem é o especialista na parada é você, não é o cliente. Se você não falar para ele que aquilo é importante, ele nunca vai saber. Só que eu vejo até que muita gente sabe das coisas, se comunica bem com as pessoas, só que tem medo de falar as coisas pro cliente. Tem medo de querer dar uma explicação pro cliente, porque ela vai ser longa. Só que você até, que é professor, educador, você sempre volta, né? 2, 3 passos atrás para explicar, e pode parecer cansativo, né? No sentido de quem é aluno, de quem tá escutando, de quem tá prestando atenção. Só que depois que você chega no ponto, você fala, não, precisava saber disso para eu
para eu partir daqui para frente, né? E você não pode ter medo de explicar as coisas, de achar que é muito técnico, de que o cara não vai entender. Se for importante, você precisa falar, né? Igual Exato. a gente, você vai ter o ponto de tomada na marcenaria atrás do negócio, que é hidráulica, elétrica, não dá para passar ali, você precisa falar, parar e explicar pro cara. Fala, viu? É isso aqui que eu vou te explicar agora, é um pouco técnico, mas eu preciso te explicar isso para você entender a importância dessa alteração no seu projeto executivo. Por isso que é importante mostrar autoridade, então, né? Porque a pessoa entende que você sabe mais daquilo que ela. Não por ela ser ignorante. A ignorância de uma forma de realmente não saber. Então, você mostrando a sua autoridade, ela entende que você vai fazer aquilo da melhor forma possível para ela, né? Entendendo que... E o cliente entendendo que você está do lado dele. Exato. Você tá Você fazendo aquilo pra ajudar ele lá na frente, pra não ter problema. O melhor realmente para ele. O que eu digo para os clientes é sempre assim, ó. Estamos aqui desenvolvendo um projeto, mas você não vai morar no 3D. Né? Então vamos fazer isso aqui da forma mais alinhada possível. Vamos além das suas expectativas, vamos fazer tudo para se surpreender. E aí depois que a gente estiver aqui exatamente do jeito que você quiser, a gente vai até o fim. Só que se essa primeira, como a gente falou antes, se essa primeira experiência for ruim, que a gente vai dizer, Já cria uma foi um ano só para fazer o projeto, minha obra vai demorar quanto? 15? Tô fora. Cria uma percepção ruim. Já assusta. Cara, eu gostei dessa aí, a gente pode usar. Qual? De você não vai morar no 3D. É um bom argumento. É um bom lema. É um bom argumento. E esse projeto que você consegue, essa reunião, essa R1 que você faz, que é em 3 horas em média, ela varia muito dependendo do tamanho do empreendimento, do imóvel da pessoa? Depende. Teve uma outra pergunta que você fez e eu não respondi. Que foi sobre o empreendimento de 2.000 e poucos metros quadrados que você viu lá no Instagram, né? Aham. Aquele ali foi um empreendimento imobiliário, então é em Itapema, né, ali em Santa Catarina, ali de frente para o mar, um empreendimento super bonito, e nós fizemos todos os interiores. Então a gente trabalha em parceria, né, junto com a equipe de arquitetura, engenharia da construtora, a gente desenvolve todos os interiores. E para esses projetos em específicos também material para divulgação, então vídeos, imagens, né, realistas para divulgação, os vídeos também. E esse tipo de projeto, ele precisa de uma reunião a mais. Ele precisa de 3. O cara é econômico, né, velho? Com reunião, principalmente, ele é econômico. Precisa de 3, porque precisa de um alinhamento um pouco melhor com o time da construtora. Então, lá dentro vai ter o marketing, vai ter o time de arquitetura, o time de engenharia. Então, é o alinhamento da comunicação. É que envolve muitas outras coisas, né? Então, precisa. Envolve. Então, a gente costuma fazer essa R1 com o time inteiro, né, da construtora, completo, né? E, inclusive, esse projeto, apesar de ser perto, nós fizemos... A apresentação foi online, né? Essa primeira reunião foi presencial. Aí é uma mesa grande, né, para todo mundo conversar. Demora mais ou menos esse tempo também. 3 a 4 horas, acontece que ele não é tão detalhado no sentido de rotina, de dia a dia, porque a gente não está atendendo uma família, a gente está atendendo ali uma persona, né, um ICP, né, um cliente ideal, né, um cliente ideal para aquele empreendimento. Então, aí temos uma segunda reunião onde a gente faz a apresentação nessa reunião do layout em si, porque tem toda a parte de zoneamento, né, quais ambientes vão ficar em qual lugar, tem outras coisas que a gente precisa alinhar antes de dar andamento lá para a criação, para desenvolvimento criativo mesmo do projeto, apresentação. Então aí precisa de uma reunião a mais. Volto a dizer, se precisar de 4, 5 reuniões, porque alguma coisa ficou para trás, está tudo certo. Né? Eu estou falando para vocês do que é o processo normal, que é o que aconteceu naquele projeto. Então, para projetos residenciais, o processo é basicamente o mesmo, tem só um ajuste ali nessa parte de evolução mesmo da função do projeto, porque ela precisa estar mais adequado, né, à necessidade específica ali daquele projeto em si. Mas é um projeto, é um perfil de projeto que a gente gosta muito de fazer também, porque, e para as construtoras também acaba sendo muito, muito, muito válido, porque as construtoras também têm um problema de tempo. Na verdade, todo mundo tem problema de tempo. Todo mundo tem, né? O ativo que qualquer bilionário daria toda a sua fortuna para ter de volta, né? E só que ninguém consegue comprar. Então, já que a gente pode economizar, né, sem perder qualidade. E as construtoras têm esse problema, porque às vezes a construtora faz o projeto de arquitetura, mas não pensa nos interiores.
ou faz algo mais... Só aquele layout padrão para conseguir fazer um projeto, fazer o arquitetônico. E mais para frente ela acaba tendo que refazer executivo, tem problema de compatibilização com a parte de engenharia, porque não pensou nos interiores. E a gente já faz esse trabalho desde o começo e faz um pente fino de cima a baixo. Então, em apartamento tipo, áreas comuns, já vem tudo redondo. Agora, nesse mês que a gente está gravando aqui o podcast, a gente está entrando agora nos executivos de um empreendimento onde ele já vai sair do escritório redondo, compatibilizado com engenharia e arquitetura, e o prédio ainda nem começou a fundação. Então ele já vai subir Da maneira correta. redondinho. Então a gente está economizando muita grana da construtora, muito tempo, muito vai e vem. De muita gente. muita dor de porque cabeça acontece também, né? muito isso. Principalmente aqui em São Paulo. A gente muitos apartamentos diferentes. E aí, normalmente o cara só tem acesso a entrar no apartamento depois que ele já tá de pé, liberou a chave, já fez a reunião do condomínio e tal. Só que aí, muitos desses projetos, o cara tem que fazer uma puta de uma quebradeira no apartamento que tá pronto, por causa das tomadas, ponto de gás, ponto de água, para poder compatibilizar com interiores. Principalmente na nossa parte da marcenaria lá, Sim. a gente tem que, ou o cliente faz uma reforma e muda por trás, ou a gente tem que acabar adaptando no móvel, que vai ficar na frente. Então, realmente, é tempo perdido nosso, depois, na ponta, tempo perdido do cliente, que ele vai ter que refazer, dinheiro, tempo, tudo perdido nesse meio do caminho, né? Nesse caso, esse problema não seria resolvido. Uhum. Por quê? Como é um projeto que é feito para a construtora, ele não entra a nível de personalização de cada unidade. Porque eu gosto de dizer que se você tiver se eu pegar um projeto para fazer do mesmo prédio, dos mesmos apartamentos, para famílias diferentes, os projetos serão totalmente diferentes. Então, esse problema de adequação das instalações, da infraestrutura da obra, ele vai acontecer de qualquer jeito se você, no momento de instalar a marcenaria, né, não tiver pensado nisso antes, né, desenvolvendo um projeto que contemple todas essas disciplinas. Né? Então, isso só se resolveria... No caso desse empreendimento, não estava incluso nem o interiores. No caso, foi só realmente o layout do prédio em si, do empreendimento. Não. Projeto de arquitetura nós não fazemos. A gente é especializado em interiores. Então, o que a gente faz é pegar o projeto arquitetônico, a gente trabalha em cima da planta que já foi aprovada, né? Aprovada em prefeitura e tal. E aí, ali, a gente faz uma otimização dos apartamentos tipo, para que eles fiquem o mais otimizados possíveis, porque, infelizmente, tem construtora que faz o que a gente chama de planta de anão, que coloca um sofá de 3 lugares que mede 60 por 1,60. Então, cabem 3 lugares, mas cabem 3 anõezinhos, porque não cabem, né, pessoas com estatura, né, convencional, não cabe ali. Então, o que a gente faz é garantir que a planta esteja o mais otimizada possível para que, e eu já recebo muito cliente ao longo da carreira que reclamou, o cliente recebeu a planta, o que está aqui não cabe. Mas é meramente ilustrativo. Sacanagem. Com certeza. Sacanagem é a palavra. Sacanagem. Né? Então... Isso é o que mais acontece. Não, e é ridículo. É ridículo. O que isso... é ruim pra gente? Não é, porque a gente vai ter que fazer projeto para resolver, porque avacalharam né, enganaram o cliente ali. Então, com essas construtoras idôneas, né, que a gente trabalha, essas plantas, elas têm medidas reais, né, os layouts funcionam como estão ali. O cliente não tem surpresa depois. Quer dizer que ele não vai precisar contratar um arquiteto, um designer depois? Não, porque ele vai precisar... Quer dizer, sim, ele vai precisar. Mas ele vai precisar customizar do jeito que ele quer. Só que se ele quiser usar a planta exatamente como está ali, ela funciona. Então é esse trabalho que a gente faz com as construtoras, mais o projeto das áreas comuns, né, os interiores de todas as áreas comuns, com... Enfim, né, criação, projeto executivo, tudo isso. Queria fazer uma pergunta agora em relação a fazer os clientes enxergarem o valor do projeto. Mas não, tipo, Rodrigo Rosar agora. Porque agora você, como influenciador, especialista, eu acho que é muito mais fácil as pessoas enxergarem o valor do seu projeto, né? Porque a gente sabe também que muitos profissionais, quando começam, têm dificuldade para vender
o projeto, de subir um preço do projeto. Como foi isso para você? Porque hoje você também trabalha com projetos de alto padrão, né? Como foi para você esse processo de fazer o cliente enxergar o valor do projeto, ir para o alto padrão, até porque a gente comentou aqui de uma questão polêmica aí que a gente vai entrar também, que é a questão do RT, e muita gente até depende disso no começo da sua carreira, né? Porque não consegue vender o projeto num valor legal, valor baixo, e começa a ganhar dinheiro de RT e tal. Como que foi isso para você? Olha, eu gosto de dizer que se uma casa demora 2 ou 3 anos para ser construída, você não vai virar o Niemeyer em 2, e muito menos em 1. A carreira da arquitetura, de projetos, né, ela é uma carreira que precisa de tempo. Então, primeira coisa, saber se precisa dar tempo ao tempo. Né? Você, com o passar do tempo, você vai se sentindo cada vez mais confiante para atender projetos e clientes maiores. Agora, o que eu acredito que acelera esse processo é justamente a autoconfiança que você adquire com processos, com uma metodologia. Eu vejo isso na transformação dos meus alunos. Tem alunos recém-formados com projetos grandes, maravilhosos, cobrando bem por eles, porque quando você... E aí qualquer produto que você está vendendo aquele serviço, vendendo aquele produto, você está ali com um brilho no olho, falando quanto aquilo é bom para o teu cliente, você está transmitindo uma segurança, sabe? Cara, esse cara é profissional, ele sabe o que ele vai fazer, ele me explicou certinho, eu estou seguro, eu confio nessa pessoa. Você consegue cobrar mais por isso? Agora, se na hora que o cliente chega para conversar, você está ali meio que fala com a boca tremendo, olhando para os lados, sabe? A pessoa vai dizer, esse não botei muita fé não. Uhum. Aí do outro lado está o cliente, como a gente falou, por vezes com uma economia de uma vida. Ele vai botar esse dinheiro na tua mão? Não vai botar. Então acho que o primeiro ponto é você se sentir capaz de fazer o que você está ali disposto a fazer, se sentir pronto, preparado para o teu cliente perceber isso em você. Isso é a base. Uhum. Eu não consigo imaginar um caminho onde isso aqui venha depois. Total. Não consigo imaginar. Você consegue cobrar mais depois com branding, com posicionamento, com marketing, evidente. Mas quem nunca foi num restaurante que estava bombando no Instagram, chegou lá para comer, a comida era um lixo. Todo mundo já foi, eu já fui, você já foi também. Aí, vai durar? Cobrou bem, mas cobrou uma vez. Agora, por outro lado, quem não conhece aquele restaurantezinho simples, que tem a dona Maria, tá 50 anos aquele restaurantezinho funcionando lá, a comida é animal, tá sempre cheio, mas o marketing da dona Maria nem tem marketing, tá no boca a boca, mas tá lá, 50 anos. Quer dizer que você vai ser a dona Maria para sempre? Não, todo mundo quer crescer, todo mundo quer... Mas você está pensando num negócio para construir uma carreira, construir um escritório que vai resistir ao tempo, tem que ter essa base. Que é engraçado até falar isso, porque, cara, o que a gente está falando aqui? Fazer bem feito. Uhum. A própria Dona Maria do restaurante, lá no começo, ela não tinha a marca dela. Ela teve que construir com o quê? Com a experiência do pessoal. O primeiro cara que entrou no restaurante, que teve uma experiência legal, comeu uma comida gostosa, foi falando para outro, foi construindo isso ao longo do tempo, né? Acho que funciona a mesma situação com o arquiteto, né? Eu acho que projetista. A valorização, isso é uma coisa que muito arquiteto e designer reclama. Não valorizam os meus projetos. Querem pagar mixaria pelos meus projetos. Aí eu pergunto assim, você merece quanto você quer cobrar? Eu quero cobrar 50 mil. Projeto do apartamento. Tá bom, você merece isso. O teu cliente vai ter um projeto de 50 mil? Ele vai ter uma experiência de 50 mil? Ou você quer só botar o dinheiro no bolso e beleza? Você está pronto para cobrar 50 mil? Se eu te trouxer um cliente que vai te pagar 50 mil por um projeto aqui, você tem voz para cobrar 50 mil? Tem gente que não consegue nem falar 50 mil.
Mas cara. Porque não tá pronto. A pessoa não se sente pronta para aquilo. Então, se você não se sente capaz de cobrar bem, você não vai conseguir cobrar. Você pode estudar a estratégia de vendas, de marketing, de copywriting, do que você quiser, que na hora de falar o preço você não vai estar convencido, nem você se contrataria por esse valor. De que vale realmente aquilo, né? Então, o primeiro é essa base, você se sentir pronto, através de você garantir, você saber que você vai conseguir entregar com qualidade. Então, para mim, essa é a base. O resto, aí você vai potencializando isso com outras coisas depois. Aí você vai colocar um megafone nisso, depois, né, com marketing, com branding e tal, aí... E pensando nesse cara que tá começando aí, tá meio perdidão, tipo, que caminho você sugeriria para ele? Você sugeriria trabalhar num escritório para ir pegando bagagem? Você sugeriria começar do zero mesmo, abrindo o próprio escritório igual você fez e aprendendo ao longo do tempo? Qual caminho você acha que seria o ideal hoje para quem tá começando? Estudar todo dia, para sempre. Não tem fim. Acho que isso é base. E não esperar o momento perfeito para começar. Quase todo mundo vai dizer isso, porque de fato é o mais importante. Quando a gente dá foco para uma coisa, as coisas começam a aparecer com aquela lente que a gente decidiu usar, né? Então, eu não tive a oportunidade de fazer estágio, comecei com o que tinha. Era uma loja especializada em cortina e persiana e tinha os móveis soltos lá. Comecei ali. Era o que eu acho que experiência tudo é válido, né? Você entra na área, não consegue o que você quer, tem que fazer de outro jeito. Sim, totalmente. Tem gente que diz assim, olha, eu queria muito um escritório, estagiar, por exemplo, no escritório de arquitetura. Mas a cidade não tem ou não consegue oportunidade. Para onde que eu vou? Vai numa loja de planejados, ou vai trabalhar com pessoas, vai vender. Eu vou ser vendedor. Melhor coisa que você pode fazer para sua vida, aprender a vender. Não tem nada na área, estuda então, pratica com quem está próximo, faz o estudo, reforma a casa da tua mãe, finge que é um projeto real, né? Pratica aquilo que você está estudando, mas também vai lá ter contato com pessoas, sabe? Se desenvolve, sabe? Eu acho que quando você tem gente que planeja demais, é muito inseguro, meu Deus, né? O que vai acontecer se eu fizer aquilo ali? E acaba não começando. Uma coisa que eu gosto uma reflexão que eu gosto de fazer é isso que você está com medo de começar. Qual que é o pior cenário se isso der errado? Normalmente, o pior cenário não é tão ruim. Tem pessoa que diz assim, nossa, eu tô com medo de contratar o primeiro estagiário. E, tá, beleza, tudo bem, é o primeiro, é natural você ter medo. Se der tudo errado, o que vai acontecer? Eu vou ter que mandar ele embora. Tá, e aí? Perder um braço por causa disso? Não. Não é tão ruim. Vai frustrar a pessoa? Sim. Paciência. Acontece, mas você vai estar lá. Mas eu tenho medo de não dar conta de pagar, por exemplo, né, o meu estagiário. É justamente o fato de você ter esse compromisso que vai fazer você dar conta de pagar. Sim. Por isso a importância de botar o pé na água e fazer. Então, aquele negócio, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso, eu acho que a gente falou muita coisa legal aqui. A gente tem que saber focar em pessoas, saber se relacionar. O cara tem que ter uma boa entrega. E o que eu achei legal foi o ponto de vista que você deu de experiência. Porque no seu caso, você deixa muito forte que a experiência dele vai ser enxuta, vai ser eficiente, vai ser resumida. E mesmo que tenha o poder de marketing isso, eu acho que isso não ainda supera o poder da indicação que o cara que passou a experiência ele vai ter para te indicar, né? Porque até projeto de alto padrão, a gente sabe que funciona muito por indicação, né? Sim, muito. Então, não é fácil fazer marketing de alto padrão e você também não começa já fazendo do zero em alto padrão. Não é assim que funciona. Não, inclusive eu tive um cliente com uma casa de 900 metros quadrados que ele diz assim, essa é a visão dele, tá? Você está fazendo propaganda porque precisa vender. Então, para aquele cliente, isso não é, né? Não quero assustar, né? Mas, assim, para aquele cliente, a percepção é: eu quero alguém bom, mas eu não quero alguém que está se vendendo. Eu quero ir lá encontrar essa pessoa. Para ele, isso era importante. Aí, para esse cliente, né? O boca a boca, vamos dizer assim, funciona. Mas, assim,
você não precisa só de indicação para alcançar, né, bons clientes. Quer dizer, o bom cliente não é só o cliente que tem poder aquisitivo alto. Do ponto de vista, o bom cliente é o cliente que entende a importância da arquitetura, entende a importância do projeto e sabe o quanto isso pode mudar o dia a dia e a vida dele. Esse é o bom cliente. Porque eu já tive clientes com muito dinheiro e que foram clientes que eu não quero mais ver nunca mais. E eu estou falando real, né? Não vou... A gente sabe como é. Eu estou falando porque foi uma experiência ruim. Né? Não consegui trabalhar, a pessoa não via importância naquilo que eu estava fazendo. Deu negócio primeiro, mas aí depois não deu certo. Então não teve fit, né? A gente não se encaixou. Então o bom cliente não é... Você tem que saber também a hora de demitir seu cliente. Ah, sim, com certeza. E aí é legal que quando você se sente mais no controle ali do teu projeto, daquilo que você está fazendo, você consegue identificar as pessoas que você quer se conectar também. Porque existem clientes diferentes. Tem o cliente sem tempo, mas tem o cliente que está aposentado, está tranquilão, está com tempo, ele quer estar na obra para fazer alguma coisa ali, ele quer se incomodar com aquilo útil, ali. Né? Ele quer se incomodar. Ele quer ser incomodado, velho. Não tem outra coisa que ele vai fazer lá se não se incomodar. Então, se ele quer, tá tudo certo. E aí você encontra os clientes que têm esse fit com você, porque você identifica, né, o perfil de cliente que você gosta de atender. E aí esse processo ele pode e deve ser ajustado, alinhado para a tua realidade, para o cliente que você atende, para construir uma boa experiência para esse cliente. E aí essa experiência, aquele dia da entrega, né, como a gente faz, que a gente está com tudo pronto, igual um programa de TV, o cliente chega, tá tudo cheiroso, tal, aquela surpresa, aquele momento, isso eu acho que todo arquiteto, todo profissional de interiores deveria viver. Aquele momento que o cliente entra e aquela cara de surpresa e de emoção deles, se você faz projeto e você nunca viu isso, você não está vivendo a sua profissão. É o ápice, né, do negócio. Aqueles 2 segundos, aqueles 3 segundos daquele espanto bom. Pra quem já assistiu o Lar do Oscilar do Caldeirão do Hulk. Exatamente. Quando a cortininha sobe. Pô, é uma emoção do caralho. É isso. Só que aí feito por você, né? Que Com dá aquilo que felicidade você desenhou. dentro de você. Você fala, caraca. Você Gostou desenhou do meu com trabalho. ele. Você desenhou com ele, você fez com o cliente aquilo. E aí ele tá ali naquele momento, né? Que desfrutando, né? Desfrutando. E aí essa emoção que o cliente sente ali na hora, aquilo ali, se você tá desanimado com a tua profissão, aquele momento ali vai te dar vida para mais uns 10 anos tranquilamente, assim. E é esse momento e o momento que o cliente diz que tá aprovado sem alteração. Esses são os 2 momentos. Top, assim. É isso aí, pessoal. Cara, praticamente uma aula aqui com o Rodrigo Rosário. Eu diria até que uma mentoria, Uma com mentoria certeza. gratuita. Para quem chegou até agora, né, assistiu tudo isso, comenta aí o que você achou. Se você tirou algum insight que vai te ajudar no seu dia a dia, na sua rotina. Se você atende pessoas e desenvolve projetos, conta aqui se esses problemas que a gente comentou que acontecem realmente passa com você e se você acha que isso que a gente comentou hoje vai te ajudar a melhorar o seu processo de atendimento, de experiência e fazer você crescer aí sua empresa, seu negócio. Eu quero que a galera aí de casa agora chova de comentários lá falando o que você vai fazer hoje para diminuir o número de reuniões que você faz com o seu cliente. Se você começa a contar aí, né, pô, como assim o cara faz em 2? Eu tô fazendo em 7, tô fazendo em 6, fora os WhatsApp fora de hora que o cliente me manda, não é não? Você quer pegar uma dica? Pega todas as reuniões que você tá fazendo, tudo que você tá enxergando de errado e faz igual o Rodrigo, bota numa lista, velho. Começa a priorizar. Porque acho que um dos pontos mais importantes que a gente abordou aqui hoje é a questão do tempo, né? A gente já abordou antes. Não só, você trabalha hoje com alto padrão, mas não só alto padrão, todo mundo acho que tende a essa necessidade do tempo, todo mundo quer passar mais tempo com a família, todo mundo... O tempo é o ativo mais importante que a gente tem hoje, as pessoas estão enxergando isso cada vez mais, né? Exatamente. O tempo para ir pro trabalho, o trânsito que você pega, tudo até que é tempo inútil, no você trabalho, tá tudo que é eliminando, inútil. né? Exato. Você tá buscando eliminar hoje em dia. Exato. Mas é isso eu acho aí. que é isso que o Rodrigo trouxe bastante aqui e traz bastante na sua não na mentoria, né? Na sua certificação. Da aula de graduação. Hoje, no momento que a gente está conversando, não consigo tempo disponível para mentorar, mas tem a certificação. Tem o podcast aí, quem quiser a mentoria. Tá aí. Onde o pessoal te encontra lá?
Me encontro nas redes sociais como @Rodrigo Rosário. Arroba Rodrigo Tô com S, né? Tá, passou aqui algumas vezes. E tô bastante ativo no Instagram. Instagram. Né? YouTube também. Tá no Tem YouTube alguns também? vídeos lá. Agora eu vou começar a movimentar um pouquinho mais diferente. É que eu tenho no YouTube hoje aulas mais densas, assim. Uhum. Então não é todo mundo que tá me acompanhando lá ainda, mas isso é uma migração que a gente tá fazendo aos poucos. Mas no Instagram tô bem ativo lá. E quem quiser ter acesso aí à sua metodologia, acho que chama Projeto de Primeira. Isso, certificação projeto. Como que eles fazem para encontrar? Olha, eu aviso sempre que a gente for abrir turmas lá no meu Instagram, se você tiver cadastrado em algum tipo de e-mail, né? Tem lista de espera aberta? Tem lista de espera também, vai encontrar lá na bio do meu Instagram. E a gente abre algumas turmas por ano, não são muitas turmas. No momento que a gente está conversando hoje tem 16 turmas, e são quase 4 anos aí de estrada, então, né, pode ver que são mais curtas, justamente para a gente poder se dedicar bastante aos alunos também. Então, é um treinamento para dominar todo o processo de projeto, desde o primeiro oi com o cliente até a entrega dos projetos executivos e construir essa experiência, né, sem alterações aí que a gente conversou hoje. Legal. É E a isso gente, o papo foi tão bom hoje que a gente esqueceu de falar dos patrocinadores, né? Vamos agradecer aqui nossa querida Minha Casa Financiada, né? A gente falou bastante de projeto hoje, né? Mas antes do projeto vem o dinheiro. Exatamente. O Como é Rodrigo que vai? Rosário até falou disso aqui bastante, né? Tem que pegar a expectativa de investimento do cara para você saber o que projetar para ele. E aqui o que o pessoal do Minha Casa Financiada faz é justamente ver com você quanto dinheiro você tem para executar o negócio antes de se enfiar num projeto, de se enfiar um monte de coisa que você não faz a menor ideia, né? Exato. Então, E o MCF também, ele é uma solução, na verdade, para os construtores, né, de residência, né? E eles que fazem todo o processo de captação para o cliente. Então, o cliente chega lá, pode chegar sem nada, sem ideia, sem porra nenhuma, só fala, quero ver quanto que eu tenho de dinheiro disponível. Eles vão fazer todo o processo de levantamento, seja pelo banco próprio dele, seja pela Caixa, para você saber o quanto tem disponível para realmente fazer o projeto dos seus sonhos, né? Fora isso, eles têm muitas outras soluções para os construtores lá dentro, né? O MCF Shop para compra de material de construção com cashback, né? Fora outras questões de lead, né? Também. Sim. Solução completa para os construtores. E a NoBox, né? Que é onde a gente está gravando aqui hoje. Exatamente. Se você precisa aí de uma empresa para te ajudar com soluções de marketing, eventos, se você quer fazer seu lançamento, quer ter seu podcast, produzir o seu canal do YouTube, a NoBox é a empresa que cuida aqui pra gente do podcast, tem todas as soluções aqui pra você. Então a gente recomenda porque a gente senta aqui, não precisa fazer mais nada e não tem nada melhor que isso. Não tem. E sem reunião. A gente não fez uma reunião. Foi nenhuma reunião, 0 reuniões. 0 reuniões. É bom não ter que se incomodar, né? É bom. Todo mundo gosta. E também a nossa querida geração design, né? Isso aí. Que hoje a gente não tá no cenário produzido por ela, mas a gente não tá ainda em Blumenau para poder fazer a marcenaria dos projetos do Rodrigo Rosário. Ainda não? Ainda não estamos No futuro lá. estaremos lá. A gente tem projetos no Brasil todo. Aí, ó. Então, com certeza, oportunidades aqui na região, a gente vai conversar. Já fica o convite para conhecer a nossa Com fábrica. certeza. Adoro conhecer fábrica, curioso demais. Vai ser um prazer. A gente tem bastante processo lá. Por isso que Esse vocês aqui têm gosta. sucesso. Por isso que vocês têm E sucesso. só funciona por causa disso. Sou suspeita pra falar, mas é a melhor. Não queria dizer. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação, Obrigado. pela aula que você deu aqui hoje. E é isso, pessoal. Fica para Qualquer dúvida, deixa aí no episódio, busca lá o Instagram do Rodrigo. Legal. Vai E ser é um isso prazer. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de conhecê-los, né? Aqui também. Desejo muito sucesso e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aqui. Obrigado, Rodrigão. Esse Obrigado, foi mais gente. um Mais um Micasa. Micasa. Muito obrigado e tchau. Tchau. Tchau.